Agora que você recebeu essa palavra, eu preciso que você preste muita atenção. Porque o que vou te revelar agora pode mudar completamente a sua forma de enxergar a prosperidade. Muitas pessoas pensam que prosperidade é algo distante, que só alguns poucos escolhidos podem alcançar. Mas a verdade é que Deus já liberou prosperidade sobre a sua vida e sobre a sua família. O que falta muitas vezes é alinhar o coração com o propósito dele. E aqui está o segredo. A prosperidade não começa quando você recebe algo de fora, mas quando você decide mudar dentro. Se você acreditar, declarar e agir em fé, as portas que hoje parecem fechadas vão começar a se abrir. Eu quero te fazer um desafio. Nos próximos 7 dias, tire ao menos 5 minutos com a sua família para orar juntos, agradecer e declarar bênçãos. Faça isso com fé, e você verá como o ambiente espiritual da sua casa vai mudar. E eu vou além. Escreva aqui nos comentários o nome de cada membro da sua família, porque eu quero orar por vocês. Eu creio que esta semana será um divisor de águas, onde milagres e provisões vão acontecer. Mas atenção, não saia desse vídeo sem tomar uma atitude. Se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama. Porque o que Deus fez aqui não pode ficar só com você. Escreva agora nos comentários: eu creio que minha família viverá o legado da prosperidade de Deus. A família é um dos maiores presentes que Deus nos concede. Desde o princípio, quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele estabeleceu a união familiar como base para a sociedade, como reflexo de seu amor e como testemunho vivo da sua graça. No entanto, ao longo da caminhada da vida, muitas famílias enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Dificuldades financeiras, desentendimentos, falta de comunicação, perda de valores espirituais, influência de ambientes negativos e até mesmo ataques espirituais contra a unidade do lar. E é nesses momentos que a oração se torna a chave para trazer de volta o equilíbrio, a paz e a prosperidade que vem do alto. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, algo sobrenatural acontece. O céu se abre, correntes são quebradas, corações são transformados e o inimigo perde o poder sobre o lar. Talvez você esteja passando por um tempo difícil em sua família. Pode ser que falte harmonia dentro da sua casa, que os diálogos estejam cheios de acusações e mágoas, ou que o inimigo tenha tentado plantar sementes de divisão. Talvez a questão seja financeira, e você esteja preocupado porque não sabe como vai pagar as contas, como vai sustentar os filhos ou manter a dignidade da sua família. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus: não desanime, porque existe poder quando a família busca ao Senhor unida em oração. A palavra de Deus nos lembra em Josué 24 versículos 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tipo de decisão que muda destinos. Quando uma família decide, mesmo em meio às lutas, que vai buscar o Senhor em primeiro lugar, a bênção de Deus começa a se manifestar em áreas que antes estavam paralisadas. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é viver uma vida plena, com saúde, paz, alegria, comunhão, amor e também a provisão necessária para não faltar o pão em casa. Prosperidade é quando você pode deitar e dormir em paz, sabendo que o Senhor cuida da sua família. Prosperidade é quando existe perdão, quando existe reconciliação, quando existe a presença de Deus no lar. E é sobre isso que vamos orar e refletir hoje, sobre como trazer prosperidade e união para sua família, não de uma forma superficial, mas profunda, baseada nos princípios eternos da palavra de Deus. Talvez você já tenha feito de tudo para tentar restaurar a sua família, já tenha conversado, já tenha buscado ajuda, já tenha tentado até ignorar os problemas, mas nada resolveu. Pois saiba que o que os homens não conseguem fazer, Deus faz em um instante. O que parecia impossível, Ele torna possível. O que estava morto, Ele pode ressuscitar. O que estava quebrado, Ele pode reconstruir. Mas tudo isso começa com uma decisão, a decisão de orar, de buscar, de entregar a Ele o controle total da sua casa. Agora feche os seus olhos por um instante e imagine a sua família restaurada. Imagine seu lar cheio de paz, de amor, de harmonia. Imagine seus filhos prosperando nos estudos, no trabalho, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Imagine seu casamento fortalecido, cheio de companheirismo e respeito mútuo. Imagine a mesa da sua casa sempre cheia, não apenas de comida, mas da presença de Deus. É isso que Ele deseja para você, porque o Senhor não é um Deus de divisão, mas de unidade. Muitas vezes a falta de prosperidade não está ligada apenas à questão financeira, mas à ausência da presença de Deus no lar. Quando o inimigo encontra brechas, ele entra para roubar a paz, destruir os relacionamentos e enfraquecer os laços familiares. Mas quando a família se une em oração, o inimigo não encontra espaço, porque onde há luz, as trevas não podem permanecer.
Por isso, ao longo deste devocional, eu quero que você não apenas ouça, mas participe, ore junto, declare junto e se levante em fé pela sua casa. Eu creio que esse é um tempo de restauração, um tempo de cura e um tempo de prosperidade que começa hoje na sua vida. A Bíblia nos ensina em Salmos 133 versículos 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade traz a bênção. A unidade atrai a prosperidade. A unidade abre portas que estavam fechadas. E quando a família decide andar em unidade diante de Deus, milagres acontecem. Então, neste momento, eu quero te convidar a refletir. Qual é a área da sua família que mais precisa da intervenção de Deus? É na vida financeira? É nos relacionamentos? É no diálogo entre marido e esposa? É na educação dos filhos? Ou talvez seja no perdão, em feridas do passado que ainda não foram curadas? Entregue tudo isso nas mãos do Senhor, porque Ele é especialista em restaurar aquilo que estava perdido. Agora vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, eu me coloco em oração diante de Ti juntamente com este filho e esta filha que estão orando agora. Apresentamos a nossa família diante do Teu altar. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Que onde há discórdia, o Senhor traga união. Onde há falta, o Senhor traga provisão. Onde há tristeza, o Senhor derrame alegria. Onde há desentendimento, o Senhor traga reconciliação. Pai, próspera cada família, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. No amor, na saúde, na fé, na esperança e na Tua presença. Declaramos em nome de Jesus que a nossa casa é um lugar de paz, um lugar de prosperidade e um lugar de unidade. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero saber também de qual cidade você está acompanhando este vídeo, porque vamos orar por você e pela sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais famílias sejam alcançadas pela presença de Deus. Quando falamos de prosperidade familiar, precisamos compreender que Deus trabalha de dentro para fora. Muitas vezes pensamos que prosperidade significa apenas mais dinheiro na conta, mais bens materiais ou conquistas externas. Mas a verdadeira prosperidade, segundo a palavra de Deus, começa no coração. Um lar próspero é aquele em que cada membro da família vive debaixo da graça, da fé e da confiança em Deus. É aquele em que os valores do reino são praticados no dia a dia, e não apenas falados. É aquele onde se compartilha amor, respeito, perdão e esperança. A prosperidade que vem de Deus não se limita às riquezas do mundo. Ela é duradoura, porque não depende da economia, não depende de governos, não depende de patrões ou circunstâncias. A prosperidade divina vem de uma fonte inesgotável, o próprio Deus, que prometeu em Filipenses 4 versículos 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso significa que não importa se a economia está em crise, não importa se o desemprego aumentou, não importa se as portas humanas se fecharam. Quando Deus decide prosperar a sua família, ninguém pode impedir. Talvez você esteja se sentindo cansado porque já tentou de todas as formas de equilibrar as finanças da sua casa, já cortou gastos, já fez planos, já tentou economizar ao máximo, mas ainda assim parece que nunca sobra, parece que sempre há uma luta para chegar até o fim do mês. Eu quero te dizer, esse peso não é só seu, porque Deus se importa com cada detalhe da sua vida, inclusive com a sua vida financeira. Ele quer ser o centro da sua casa, o provedor da sua família. Quando você entrega as finanças nas mãos dele, a provisão começa a fluir de maneira sobrenatural. Mas precisamos entender algo muito importante: prosperidade não vem apenas pelo que pedimos, mas também pela forma como vivemos. Não adianta orar pedindo prosperidade se dentro da casa ainda existe desunião, desrespeito, rancor ou falta de perdão. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 12 versículos 25 que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso significa que se dentro da sua casa há divisão, as bênçãos não conseguem fluir plenamente. Por isso, o primeiro passo para viver a prosperidade em família é buscar a unidade. Unidade no diálogo, unidade na fé, unidade nos objetivos. Talvez você precise chamar sua família para uma conversa franca e, com amor, falar sobre o que precisa ser mudado. Talvez seja necessário pedir perdão, reconhecer erros, liberar mágoas antigas. Isso não é sinal de fraqueza, mas de força, porque somente quem é forte consegue dar o primeiro passo para a reconciliação. E quando a unidade é restaurada, o ambiente espiritual da casa muda completamente. É como se janelas se abrissem no céu e as bênçãos de Deus começassem a ser derramadas.
A paz volta, a alegria volta, a confiança entre os membros da família é renovada, e até mesmo a saúde financeira começa a se alinhar, porque onde há ordem, Deus manifesta prosperidade. Agora pense comigo, quantos lares estão desmoronando porque o dinheiro se tornou motivo de briga e não de união? Quantos casamentos acabam porque as contas se acumulam, porque há descontrole, porque falta diálogo sobre a área financeira? Quantos filhos crescem inseguros porque veem os pais brigando o tempo todo sobre dívidas? Mas eu quero declarar sobre a sua vida: esse não será o fim da sua história. Deus vai transformar a realidade da sua família. Ele vai colocar ordem no que estava em desordem. Ele vai trazer equilíbrio ao que estava em caos. Ele vai transformar a sua mesa em lugar de abundância. A oração é o ponto de partida para essa transformação. Quando você ora, você está dizendo a Deus: Senhor, eu reconheço que não consigo sozinho. Eu preciso do teu cuidado e da tua direção. E Deus se agrada de corações humildes e sinceros. A Bíblia diz em Tiago 4 versículos 10, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Se você deseja prosperidade na sua família, comece hoje mesmo a declarar palavras de vida dentro da sua casa. Troque palavras de maldição por palavras de bênção. Troque a murmuração pela gratidão. Troque as brigas pelas orações em conjunto. Você vai ver como o ambiente espiritual da sua casa vai mudar completamente. Eu lembro de uma história de uma família que enfrentava dificuldades extremas. Não havia dinheiro nem mesmo para comprar pão. As discussões eram constantes, e a atmosfera dentro do lar era de desespero. Um dia, aquela família decidiu fazer algo diferente. Em vez de reclamar, se ajoelharam juntos e oraram. Entregaram a Deus a situação e pediram que Ele trouxesse provisão. No dia seguinte, um vizinho bateu à porta oferecendo alimentos. Semanas depois, o pai da família conseguiu um emprego melhor, e pouco a pouco as coisas foram mudando. Mas o mais incrível não foi apenas a melhoria financeira, foi a transformação espiritual que aconteceu dentro daquele lar. Eles aprenderam que a oração abre portas que ninguém pode fechar. Talvez seja isso que você precise hoje, se unir à sua família em oração, mesmo que pareça difícil, mesmo que alguns não queiram participar. Comece você. Ore sozinho se for necessário, mas não desista. A sua oração tem poder de abrir caminhos, de tocar corações, de restaurar relacionamentos e de atrair a prosperidade de Deus para dentro da sua casa. E eu quero, neste momento, orar junto com você pela prosperidade e pela união da sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me uno em oração a este homem, a esta mulher, a este filho ou filha que está crendo pela restauração da sua família. Pai, nós declaramos que toda divisão, toda discórdia e toda falta de entendimento sejam quebradas agora em nome de Jesus. Declaramos que a tua paz encha cada lar, que a tua alegria seja renovada dentro das casas e que a tua provisão venha de forma sobrenatural. Senhor, abre portas de emprego, traz novas oportunidades, abençoa os casamentos, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e faz com que a união seja fortalecida. Que cada mesa seja cheia não apenas de alimento, mas da tua presença. Nós cremos que famílias unidas em ti são famílias prósperas. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu creio na prosperidade e na união da minha família. E diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque nós vamos orar por você e pelo seu lar. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Prosperidade familiar não é apenas sobre suprimento material, mas sobre experimentar a plenitude do cuidado de Deus em todas as áreas. E quando falamos em prosperidade, é impossível não lembrar que ela tem raízes profundas na obediência e na confiança. Não existe prosperidade verdadeira sem colocar Deus no centro. Muitas vezes, as famílias sofrem não porque não trabalham, não porque não se esforçam, mas porque deixam Deus em segundo plano, esquecendo-se de buscar a direção do Senhor em cada decisão. Você pode até trabalhar duro, mas se o coração está distante de Deus, a prosperidade não será completa. Porque prosperidade bíblica é equilíbrio, é ter paz ao deitar, é ter harmonia ao se levantar, é ter alegria mesmo diante das adversidades. Quantas pessoas ricas materialmente vivem vazias, solitárias, com famílias destruídas? E quantas famílias simples, mas cheias da presença de Deus, vivem uma vida abundante? Isso nos mostra que prosperidade é muito mais do que valores em contas bancárias, ela é fruto da presença do Pai. E talvez neste momento você esteja se perguntando: mas como eu posso alinhar minha vida familiar para viver essa prosperidade que a Bíblia promete? A resposta está na prática da fé no cotidiano. Não adianta apenas ouvir mensagens e se emocionar.
É necessário viver a palavra no dia a dia. Quando marido e esposa decidem orar juntos, quando os filhos aprendem a dobrar os joelhos e a agradecer, quando a família se reúne não apenas para comer, mas para buscar ao Senhor, ali a prosperidade começa a florescer. Eu lembro de uma vez em que visitei uma família que havia perdido quase tudo em uma crise financeira. A mesa era simples, mas sobre aquela mesa havia algo que dinheiro nenhum poderia comprar: união. Eles oravam antes de cada refeição, mesmo quando o prato não tinha abundância, mas apenas o básico. Aquela família entendeu que agradecer pelo pouco era o primeiro passo para receber o muito. Poucos anos depois, eles testemunhavam vitórias que só poderiam ser explicadas pelo agir de Deus. Portas de emprego se abriram, oportunidades surgiram, negócios prosperaram, mas acima de tudo, o coração deles foi moldado. Aprenderam a depender do Senhor em todas as coisas. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida, que você aprenda a depender de Deus não só quando as coisas estão difíceis, mas em todo o tempo. Porque prosperidade também é não se esquecer de quem te abençoou quando você alcança a vitória. Muitas famílias prosperam, mas depois se afastam do Senhor, se esquecem da oração, deixam de priorizar o altar de Deus em casa. E isso é um perigo, porque o inimigo tenta usar a prosperidade para gerar orgulho e afastamento. Mas quando a sua família decide reconhecer que tudo vem do Senhor, a prosperidade se torna permanente e não passageira. Outro ponto que precisamos compreender é que prosperidade anda de mãos dadas com sabedoria. Não adianta Deus abrir portas, se a família não souber administrar o que recebe. Quantas famílias recebem aumento de salário, mas continuam endividadas porque não têm disciplina, não sabem planejar, gastam mais do que recebem? Isso mostra que prosperidade não é apenas receber, é saber administrar. A Bíblia nos ensina em Provérbios 21 versículos 20, na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato os devora. Isso significa que a prosperidade se mantém quando há sabedoria. Por isso, peça a Deus sabedoria para administrar as finanças da sua casa. Ensine seus filhos desde cedo sobre gratidão, sobre planejamento, sobre generosidade. Ensine que dar é tão importante quanto receber. Ensine que o dízimo e a oferta não são perda, mas são sementes que atraem a bênção de Deus. Quando sua família entende esses princípios, vocês se tornam cooperadores com o Senhor na construção de um futuro estável e próspero. E falando em generosidade, eu quero abrir o seu coração para um segredo espiritual: famílias generosas nunca passam fome. É isso mesmo. Porque quando você abre mão de abençoar alguém, quando você ajuda o próximo, quando você estende a mão para quem precisa, você está plantando sementes que vão frutificar. A Bíblia diz em Provérbios 11 versículos 25, a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Isso significa que quando você semeia na vida de alguém, o próprio Deus se encarrega de regar a sua vida, a sua casa, a sua família. E talvez você diga, mas eu tenho tão pouco, como posso ser generoso? Eu te digo, a generosidade não está no valor, mas no coração. Você pode não ter muito, mas se o pouco que você tem é compartilhado com amor, Deus multiplica. O importante é plantar com fé, sabendo que quem cuida da colheita é o Senhor. E neste momento, eu quero que você imagine a sua casa como uma árvore plantada junto às águas. Essa árvore simboliza a sua família. Pode vir o sol escaldante, pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, mas porque as raízes estão firmadas no Senhor, essa árvore não cai. E mais, no tempo certo ela dará frutos. É isso que o Senhor promete para sua casa: estabilidade, crescimento e frutos que permanecerão. Agora feche seus olhos por um instante e pense na sua família. Pense em cada pessoa que faz parte dela. Talvez alguns estejam afastados, talvez alguns estejam frios na fé, talvez haja feridas ainda abertas. Mas eu quero que você declare: a minha família pertence ao Senhor, e nós viveremos prosperidade e união. E neste momento, vamos orar juntos. Senhor amado, eu te apresento cada família conectada a esta mensagem. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada ferida e cada oração silenciosa. Pai, eu oro para que a tua prosperidade não seja apenas material, mas espiritual e emocional. Que o amor volte a fluir dentro dos lares, que a unidade seja restaurada, que o respeito seja praticado e que a generosidade seja semeada. Senhor, ensina cada família a administrar com sabedoria o que o Senhor entrega em suas mãos. Que eles nunca faltem o pão de cada dia, mas que acima de tudo nunca falte a tua presença. Em nome de Jesus eu declaro prosperidade, união e abundância em cada casa que recebe esta oração. Amém. Agora escreva nos comentários: eu e minha família viveremos a prosperidade de Deus. E diga também de onde você está assistindo,
porque queremos orar por você e pelo seu lar. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa receber esperança hoje. Prosperidade familiar e união. Prosperidade é mais do que uma promessa. É um estilo de vida que Deus deseja que vivamos, mas que precisa ser construído diariamente com fé, disciplina e amor. Até aqui, falamos sobre colocar Deus no centro, sobre generosidade, sabedoria e sobre a importância da oração em família. Agora, quero aprofundar ainda mais em algo que transforma completamente os lares: a unidade espiritual. Muitas famílias sofrem não porque lhes faltam recursos, mas porque falta unidade. Quantas vezes vemos casas confortáveis, bem estruturadas, mas que estão cheias de silêncio frio, discussões constantes e corações feridos? A palavra de Deus nos lembra em Marcos 3 versículos 25: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E é aqui que está um dos maiores segredos da prosperidade. A prosperidade é fruto da unidade. Uma família dividida não consegue prosperar plenamente, porque o inimigo encontra brechas para entrar. Mas quando existe concordância, quando marido e esposa caminham juntos, quando pais e filhos oram em sintonia, o céu se abre e o favor de Deus se derrama. Pense comigo, quantas vezes você já viu famílias que não têm muito, mas vivem felizes, com amor, respeito e harmonia? Esse é o maior testemunho de que prosperidade verdadeira não está ligada apenas a valores materiais. Uma casa cheia da presença de Deus, mesmo simples, é mais rica do que palácios sem paz. E talvez neste momento você esteja pensando: mas a minha família está dividida, como podemos alcançar essa unidade? A resposta está na cruz. É em Jesus que encontramos reconciliação. Ele é o elo que une os corações. Quando cada membro da família se rende ao Senhor, os muros de separação caem, os corações endurecidos são amolecidos e o perdão começa a fluir. O poder do perdão na prosperidade. Não existe prosperidade sem perdão. Uma família que guarda rancor, que alimenta mágoas, não consegue viver em plenitude. O perdão é libertador. Não significa esquecer o que aconteceu, mas significa escolher não deixar que a ferida dite o futuro. A Bíblia nos ensina em Efésios 4 versículos 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus, em sua infinita graça, nos perdoou, quem somos nós para negar perdão aos nossos familiares? Muitas vezes a prosperidade não chega porque o coração está preso ao passado, às ofensas não resolvidas. Mas quando você decide liberar perdão, você abre espaço para o novo de Deus. Oração como chave de unidade. A oração não é apenas um pedido, é um canal de restauração. Quando uma família se reúne para orar, algo sobrenatural acontece. A oração quebra barreiras, fortalece os laços e cria um ambiente de paz. Eu sempre digo, famílias que oram juntas permanecem juntas. Imagine se, todos os dias, mesmo que por 5 minutos, sua família pudesse se reunir para agradecer a Deus. Isso muda o ambiente espiritual da casa. Pequenos gestos de fé se transformam em grandes colheitas. A bênção da fidelidade. Outra chave da prosperidade é a fidelidade, tanto a Deus quanto entre os membros da família. A fidelidade a Deus envolve obediência, compromisso com a sua palavra, honra com os dízimos e ofertas. E a fidelidade familiar significa respeito, confiança e apoio mútuo. A palavra em Provérbios 28 versículos 20 diz: o homem fiel abundará em bênçãos. Isso não se limita ao indivíduo. Quando um membro da família é fiel, essa fidelidade se estende e abençoa toda a casa. Prosperidade é legado. Prosperidade não é apenas para o hoje, mas também para o amanhã. Quando você caminha com Deus e ensina sua família a fazer o mesmo, você constrói um legado. Seus filhos e netos colherão daquilo que você está semeando hoje. Veja o exemplo de Abraão. Ele não apenas foi abençoado, mas Deus disse em Gênesis 22 versículos 17: certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A bênção de Abraão não terminou nele, mas alcançou gerações. Assim também será com você. A prosperidade que Deus derrama sobre a sua vida não será apenas para o seu tempo, mas para as próximas gerações da sua família. Exercício prático para sua família antes de dormirem. Tirem alguns minutos para 3 coisas. Agradecer pelo dia, mesmo que tenha sido difícil. Pedir perdão uns aos outros e ao Senhor. Declarar palavras de bênção. Amanhã será melhor, porque Deus está conosco. Essas pequenas atitudes criam um ciclo de prosperidade e união. Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra nos ensina que prosperidade não é apenas riquezas materiais, mas é viver em paz, em harmonia e na tua presença.
Pai, eu oro agora para que cada família seja restaurada em unidade, que o perdão flua, que a fidelidade seja praticada e que um legado de bênção seja construído. Que os filhos desta geração sejam homens e mulheres de fé, e que em cada lar a prosperidade de Deus seja notória. Em nome de Jesus, amém. Escreva agora nos comentários: eu creio que minha família viverá o legado da prosperidade de Deus. E já te aviso, no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo em um tema que tem o poder de desbloquear áreas travadas da sua vida. Não perca!